E vai Corinthians, está começando mais um LoganCast, podcast do Wolverine Cult corintiano. Eu sou o Vitor Toneto, criador da página. E bem, primeiro programa do ano. E o que tem todo começo de ano, né? A gente está no começo de 2022. Todo começo de ano tem a tradicional Copa São Paulo de Futebol Júniors, a nossa copinha. Muito famosa, né? O Corinthians é o maior campeão. E é um celeiro de jovens revelações, né? Muitos grandes jogadores apareceram na copinha. De cabeça destaca o Kaká, o Neymar, o próprio Casagrande, o Marquinhos, hoje do PSG, saiu do Corinthians, o Deco. Nossa, tem um monte, de verdade. Se eu for ficar listando todo mundo aqui, Denner, Marcelinho Carioca, Djalminha, Paulo Nunes, um monte jogou a copinha. Gabriel Jesus, Malcom, sabe? Muita gente mesmo. E bem, esse celeiro de craques, eu já teve um programa anterior sobre a copinha, mas focado, né, na competição em geral, as campanhas do Corinthians e tudo mais. Então dessa vez eu vou focar em uma edição em específico e mantendo a tradição do nosso podcast, para quem já conhece, misturando futebol com cinema. Vou pegar um filme daquela que você já deve até ter percebido na trilha sonora, que é, para mim, a maior banda de todos os tempos. Para muitos também, para alguns é uma das melhores, né? Talvez não a melhor, depende do gosto. Mas é definitivamente a maior banda da cultura popular, assim, da cultura pop mundial, que mais revolucionou, que é os Beatles, né? Uma banda que em pouquinho tempo, que ficou junta, menos de uma década, revolucionou toda a indústria, não só da música, mas cultural, do cinema e tudo mais. E eu vou até falar um pouquinho disso aqui nesse programa, usando o filme, né? O que tá aí no título, Os Reis do Iê Iê Iê, é o nome no Brasil, um título bem datado, inclusive. E o título internacional, né? A Hard Day's Night, uma ótima comédia, né? Tá até na Criterion Collection aí também. Considerado uma das maiores comédias de todos os tempos, que inspirou muita coisa boa. Eu vou até falar isso aqui no programa. Mas então, bora lá, né, dar seguimento aqui no programa. Como eu falei, vou falar uma copinha específica do Corinthians. Tem muitas que eu podia escolher, né? O Corinthians tem 10 títulos. 2017 eu acho um pouquinho mais difícil de falar, que tirando o Pedrinho não teve nenhuma grande revelação. 2015 já tem mais para se falar, o Guilherme Arana, Maicon, Malcom, uma boa molecada que saiu aí dessa última grande safra do Corinthians, o Claudinho também, que infelizmente a gente não lucrou nada com ele. Mas né, a última grande safra, né, 2012, Marquinhos, acho que foi o grande craque, o resto acabou não vingando tanto. 2009, o Danilo Fernandes, goleiro, Boquita. E também não foi uma grande safra não, mas foi campeão. 2005, 2004 tinha bastante jogador bom, né? O próprio Jô tava lá, o Rosinei, campeão brasileiro 2005, o goleiro Júlio César. Tem bastante gente legal, o Renato, né? Um time bem legal esse daí do Corinthians 2004, 2005, foi bicampeão. Mas eu vou falar, tinha 95 também, o próprio Silvinho Nostec saiu de lá, o Marques também. A base do Corinthians campeão da Copa do Brasil e do Paulista de 95 saiu da Copinha, uma muito interessante que eu podia até falar aqui, mas vou focar hoje na de 99, Copa São Paulo de Futebol Júnior de 99, um dos times mais celebrados assim do Corinthians na Copinha, e vocês vão entender o porquê. Tem umas edições mais antigas, essa que eu não citei, né, 69 e 70, que foram as duas primeiras edições de Copinha que o Corinthians ganhou também. Mas porque 99, eu já vou falar pela escalação do Corinthians na final. O Corinthians entrou em campo na final, né, que foi campeão, com a seguinte escalação: Renato Índio, campeão mundial, sendo titular em 2000, né, um ano depois. Marcelo Anderson, que também fez um determinado sucesso assim. E Kleber, campeão mundial em 2000, um dos melhores laterais esquerdos da história do futebol. E em 2002, né, montou aquele melhor lado esquerdo do mundo, junto com o Ricardinho e mais um jogador que vocês vão ver aqui dessa copinha. Rodrigo Edu, outro jogadorzaço, né, foi campeão mundial em 2000 também pelo Corinthians, brasileiro 99. Foi depois posterior campeão da Copa América em 2004 pela seleção brasileira, jogou naquele Arsenal, campeão da Premier League invicto, né, um dos melhores times da história do futebol, um baita jogador, o Edu. E ele que eu tinha citado, Gil, né, aquele Gil mesmo, não o atual zagueiro, o que era atacante,
que 2000 era reserva no Mundial, não chegou a entrar no campeonato, mas 2001 já foi titular do time campeão paulista, 2002 junto com o Kleber e Ricardinho, formou o melhor lado esquerdo do mundo, né? Aquele timaço do Corinthians 2002, campeão do Rio-São Paulo, campeão da Copa do Brasil, finalista do Brasileiro, né? Ele, inclusive, só não foi o melhor jogador do Brasileirão de 2002, porque, infelizmente, perdemos a final, né? Mas foi um campeonataço, assim, jogou muito o Gil naquele ano. Depois, em 2003, ainda ganha mais um paulista, né? Jogando muito, fazendo gol no primeiro jogo da final, inclusive. Everton, que também foi um baita jogador, semelhante com o Edu, fez um bom sucesso ali na Europa junto com o Borussia. No Corinthians ganhou o paulista de 2001 e foi finalista, né, da Copa do Brasil também de 2001. O Corinthians era muito bom nesse virada de século. O próprio ano de 2000, tirando o Mundial, não foi um ano muito bom no segundo semestre, mas tirando isso, né, 97 campeão paulista, 98 campeão brasileiro, 99 paulista e brasileiro, 2000 campeão mundial, né, 2001 paulista, finalista de uma Copa do Brasil, 2002 campeão Rio-São Paulo, Copa do Brasil, finalista no brasileiro e ainda ganha assim para fechar essa fase ali, basicamente, que inclusive é muito por causa dessa copinha, ganha aquele último paulista, né, em 2003. Terminando a escalação, Fernando Baiano, que jogou muito na Libertadores de 99, né, ele teve jogo com o Cerro Porteño, o Corinthians ganha de 8-2, ele faz 6 gols, acho que é o jogador brasileiro que fez mais gol em um jogo na Libertadores. Ele acabou não vingando tão bem assim mais posteriormente, mas ele foi um jogador importante, foi reserva do Luizão no Mundial, acho que ele inclusive entra na final contra o Vasco. Então foi um jogador que teve uma importância aqui no Corinthians. E o Andrezinho, esse que já não teve tanto destaque assim. Mas você vê que é uma escalação bastante jogador aí, vitorioso, não só pelo Corinthians, mas internacionalmente também, né? Destaco, obviamente, Índio, Kleber, Gil e Everton. E o Edu, que foi o mais importante aqui se resolver na campanha. Vamos falar um pouquinho da campanha, mas antes eu vou pro filme, né? Porque eu vou fazer essa interação. O que é A Hard Day's Night? É um filme de 1964 que saiu exatamente no momento em que os Beatles estouraram nos Estados Unidos, né? Ele já era uma febre na Europa, lá no Reino Unido, Hamburgo e tudo mais, por causa da história deles, de começar lá embaixo fazendo música. E é importante porque os Beatles brilharam tanto, porque eles compunham as próprias músicas principalmente, então eles tinham esse destaque que as outras bandas não tinham. Além de ter um baita baterista que era o Ringo, né, a banda formada por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e de Ringo Starr, no início a banda brilhou muito por causa das composições de Lennon e McCartney e por causa da bateria, né, a batida diferente que o Ringo trazia. Mas aí, o que isso tem a ver, né, com a copinha? Óbvio, o filme fala é um filme quase semi-biográfico, né, um documentário, não sendo um documentário, filmando o dia a dia dos Beatles durante a Beatlemania, sabe, que eles iam andar na rua e as meninas correndo atrás dele, tinha problema, tudo mais, sabe? É um filme de comédia que brinca com o que eles próprios eram. Eles tiveram essa inteligência de mostrar o lado juventude deles, sabe? Das piadinhas, das brincadeiras. É simplesmente garoto sendo garoto. É um filmaço. Fica a dica aqui pra quem nunca assistiu. Tanto é que eu não vou contar a história nem nada. Sei que não tem uma grande história, mas um dia a dia. Mas que é bem legal de se assistir sem saber muito assim, sabe? É uma experiência muito boa. E é isso que mostra um pouquinho. Eram simplesmente 4 moleques mesmo, né? O John e o Ringo já eram um pouquinho mais velhos, estavam com uns 20 e poucos. Mas o próprio George Harrison era um moleque mesmo, tinha acabado de fazer 18 e tava lá estreando, sabe? Na sua carreira, já sendo um dos músicos de maior sucesso do mundo. E acho que combina muito com o que é a Copa São Paulo de Futebol Júnior, como a gente próprio citou, o Neymar, o Gabriel Jesus, o próprio Marquinhos do Corinthians. Pô, acho que o maior exemplo talvez seja o Casagrande, que ele joga a Copinha em 81 e 82 já vira titular do Corinthians, sendo o artilheiro do Campeonato Paulista, sabe? Metendo 28 gols num Paulistão. Foi uma coisa incrível assim que ele fez. Do Corinthians mesmo, o próprio Malcolm, ele faz um gol no final da Copinha, depois já vira titular do Corinthians, tem uma baita campanha, campeão brasileiro. Então você vê que essa coisa de aparecer e já, sabe, mostrar um talento gigantesco. Desse time do Corinthians, talvez ninguém de 99 tenha tido essa ascensão meteórica. Além, talvez o Kleber seja o que teve mais tido e o próprio Gil, né, de virar ídolo e tudo mais. O próprio João se queimou um pouco depois. Mas é muito legal que ver tanto jogador bom assim junto numa base.
Talvez até, vou até destacar aqui aquele Flamengo, acho que não vou lembrar o ano certinho, acho que é 90, que tinha simplesmente um meio campo com Djalminha, Marcelinho Carioca, Paulo Nunes, né? Que era, um timaço, ainda Júnior Baiano na zaga. Um timaço, acho que é o único que supera esse Corinthians de 99 aqui. Porque é uma base muito forte. Vou agora sim ler a campanha para vocês pegar um pouquinho do porquê que acho que relaciona isso daí, simplesmente a molecada sendo a molecada jogando muito. O Corinthians estreou contra o Uniball de Pernambuco, um time que eu nunca ouvi falar aqui. E já ganhando de 3-0, gol de Everton, né? Fez 2 gols, né? Começo do primeiro tempo, 14, depois aos 37, Gilmar define o jogo, ele estava de reserva, entrou, faz o 3-0. Depois pega o Fluminense, né? O Fluminense que depois do Corinthians é o segundo maior campeão da Copinha, empatado com o Inter, né? Com 5 títulos, tem a diferença de 5 títulos entre os dois, né? O Fluminense e o Inter tem 5, o Corinthians tem 10. E aí o Corinthians ganha de 4-0 do Fluminense, com gols 2 do Fernando Baiano, Everton faz 1, e o Everton faz 2, desculpa, né? 2 do Fernando Baiano e 2 do Everton. Depois, já classificado, pega Santander e ganha de 3-1. Novamente, 2 do Fernando Baiano. Você vê que ele era muito artilheiro centroavante. E 1 do Edu, que era, de certa maneira, uma liderança ali no meio do campo do time. Um baita jogador. Depois chega às oitavas de finais e ganha de 5-1 da Inter de Limeira. E quem vai brilhar de novo é ele, Fernando Baiano. Faz o seu, mas também o Gil faz o primeiro gol dele na competição, Everton faz mais 2, e aí o Kleber, né, lateral esquerdo, fecha o resultado, 5-1. Depois, Mirassol nas quartas de finais, 3-1. Você vê que o Corinthians foi ganhando bem assim toda a campanha, né? Gols aí, cada um faz um, Gil, Everton, Gilmar, pronto, 3-1, Corinthians classificado para semi. Pega o América, aqui foi o jogo mais difícil, assim, depois, tirando a final, né, na semi, que o Corinthians ganha de 1-0, gol do Fernando Baiano, mas que depois é expulso durante o jogo, então tem aquele sofrimento, assim, né, mas conseguiu vencer, se classificar, e aí, segunda-feira, dia 25 de 1 de 99, é aniversário da cidade de São Paulo, tem até aquela piada, feliz aniversário São Paulo, seu único defeito é não se chamar Corinthians, que todo ano se repete, todo ano os caras caem na pilha, impressionante. Final no Pacaembu, Corinthians entrou com aquela escalação que eu falei, né? E depois, inclusive, entra aquele... Tem substituições, sai Gil e o Everton, entra Valdir e Danilo. O Corinthians ganha 1-0 contra o Vasco. Inclusive, destacar aqui, impressionante, parece que o Vasco já perdeu tudo pra gente, né? Perdeu o Mundial, Brasileiro de 2011 foi nosso vice, Libertadores de 2012 foi eliminado nas quartas, Copa do Brasil já perdeu em 2 semis, né? 95 e 2009, as duas que a gente acabou campeão, inclusive. É impressionante como o Vasco traz sorte pro Corinthians, né? Por favor, que tragam mais aí, né? A situação deles tá difícil. Eu não gosto de ver time grande assim tão mal, mas infelizmente, né? Então vai fazer o quê? Que volta e que a gente possa ganhar mais coisas, né? Porque realmente, que doideira a gente ganha tanto no Vasco. E o Corinthians ganhou na final. Gol do Edu, um golaço. Vou até tentar colocar a narração aí. E o autor do único gol da partida, um golaço. Corinthians 1, Vasco 0. Pela 4ª vez o clube paulista conquistou a Copa São Paulo de Futebol Júnior. E um golaço de Edu! E bem, um golaço do Edu. E o Corinthians vence a partida do Vasco. Um jogo difícil, um jogo bem quente, assim. 1-0, aquele sufoco, mas que trouxe, né, aquele que foi o 4º título do Corinthians na Copinha. Depois ia ganhar mais um monte, né, mas ainda era só o 4º, o Corinthians já tinha perdido umas finais antes. Vinha de uma derrota em 97 nos pênaltis, então foi uma vitória até que importante, assim, do Corinthians na Copinha. Esse título, um time bem legal, uma campanha bem legal, que trouxe muito jogador bom, que depois ia servir não só o Corinthians, mas como o futebol brasileiro como um todo. E bem, acho que deu pra entender um pouquinho como funciona o Logan Cash, né? Eu citei um pouco do filme, eu não comentei muito porque eu acho legal vocês irem atrás dele. Mas essa questão, né, acho que se for comparar a carreira dos Beatles com qualquer jogador do futebol, acho que não existe, né? Talvez só o Pelé e o Maradona e o Messi, né? Assim, esses os maiorais, né? Porque é uns caras que revolucionou, o Pelé principalmente, que revolucionou a estrutura de como a coisa funciona. Isso foi os Beatles. Mas então, como eu tô comparando com o filme, é só com eles fechadinhos ali, tá? Não tô falando que o Fernando Baiano é o John Lennon, tá?
Então é isso, esse aqui é o Logan Cast, o primeiro do ano, bem básico, falando da copinha, achei bem legal, um clima diferente, divertido. Espero que tenham gostado. Quem tá ouvindo no Spotify, segue a gente aí. Quem tá conhecendo por aqui, vamos supor, entra aí no nosso perfil, tem no Facebook, tem no Instagram e tem no Twitter, que eu fico um pouquinho mais lá, que é o @cultwolverine. Então pode ir atrás. E para quem tá no YouTube, porque tá lá também o podcast, se inscreve, segue, né? Se inscreve no canal, curte, compartilha, ajuda bastante. Meu muito obrigado para quem assistiu, ouviu, né, na verdade, até o fim. E meu vai Corinthians!